Você sabe o que é resiliência e quais são seus fundamentos? Fique atento, pois esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês o áudio de uma palestra cujo tema é Os Fundamentos da Resiliência. Essa palestra foi proferida para voluntários do CVV, tendo como material de apoio o livro Caixinha 50 Perguntas sobre Resiliência de minha autoria. É uma palestra longa, mas você pode ver aos poucos, se você estiver vendo no YouTube, ou pode salvar a publicação para ver depois, se você estiver no Facebook. Vou disponibilizar também o áudio em MP3 para você poder ouvir no seu celular, onde você quiser. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube Psiquiatra Fernando Fernandes para ser avisado de novos vídeos e curtir a página do Facebook para receber os novos conteúdos. Muito obrigado e uma boa palestra para você. Resiliência é um termo que está muito em voga. Esse termo é originário da engenharia, mas foi adotado pela psicologia. No mundo organizacional se fala muito sobre resiliência. E eu começo dizendo para vocês como que esse tema chamou minha atenção pela primeira vez, né? Na universidade, eu sou médico psiquiatra e na universidade eu trabalho com transtornos do humor, que são depressão e transtorno bipolar, né? Além de trabalhar com psiquiatria geral. Então eu sou muitas vezes requisitado para dar opinião para algum veículo de imprensa, alguma entrevista. E não muito tempo atrás uma repórter da Veja me procurou e falou: Dr. Fernando, o que você diz sobre a incidência e a prevalência de depressão entre jovens? É algo que tem aumentado? E eu falei para ela assim: olha, até pouquíssimo tempo atrás eu dizia que não. Que na verdade tem-se uma impressão de que há mais casos de depressão hoje em dia. Por quê? Porque fala-se mais a respeito disso, discute-se mais. O quadro clínico da depressão ele é mais conhecido, muito menos do que deveria, mas ele já é mais conhecido do que antes. As pessoas se reconhecem em depressão, buscam mais ajuda, fala-se mais sobre isso e com isso tem-se uma aparência de que aumentou o número de casos. Isso até o final de 2017. Porque no final de 2017 saiu um estudo americano, que é esse que eu estou colocando aqui na tela, mostrando a incidência de depressão ao longo dos anos, numa população de mais de 120 mil pessoas. Então acompanhou-se essa população, 120 mil pessoas, e foi-se verificando a incidência e a prevalência de depressão ao longo dos anos. O curioso, primeira coisa que perceberam, né? Ao longo dos anos de 2005 a 2015, houve um aumento dos casos de depressão. Então, mais pessoas estavam adoecidas com depressão. Bom, quando acontece isso em epidemiologia, a gente vai ver assim, primeira coisa, qual é a população que está mais vulnerável? Porque eles precisam de algum cuidado. Será que foi, por exemplo, mulheres ou foram homens que foram mais acometidos? Perceberam o seguinte, não. O número de casos aumentou igualmente entre homens e mulheres. Mulheres sofrem mais com depressão, mas essa proporção não aumentou. Então não foi o sexo que fez diferença. Será que foi o nível, por exemplo, econômico? Também não fez diferença. Parece que depressão aumentou tanto em pessoas mais ricas quanto em pessoas mais pobres. Será que foi o nível cultural, sociocultural das pessoas? A formação, a profissão? Não, não foi nada disso. Quando foram ver, o fator decisivo que colocou as pessoas mais em risco de adoecer com depressão foi a idade. Então, se você olhar aqui o gráfico, quando a gente olha os gráficos, então, da incidência de depressão, da incidência e da prevalência de depressão de 2005 a 2015, a gente vê um aumento nessas curvas que estão em laranja e nessa curva que está em azul claro. Essa curva que está em laranja aqui, olha, são pessoas de 18 a 25 anos. Houve um aumento considerável, mas o aumento foi mais assustador
de 12 a 17 anos, que é essa curva aqui, olha, em azul claro. Se a gente for ver as outras faixas etárias, adultos com mais um pouco de idade, idosos, não houve aumento. Então, o aumento foi em pessoas de 12 a 25 anos, sendo que de 12 a 17 o aumento foi mais agudo. A próxima pergunta, tá bom, identificamos essa população que esteve mais em risco, essa população que na qual aumentaram os casos de depressão. A próxima pergunta qual é? A próxima pergunta é assim: o que tornou essa população mais vulnerável à depressão? Em psiquiatria, não só em psiquiatria, na medicina toda, mas principalmente em psiquiatria, existe um conceito que é o conceito da diátese-estresse. O que é isso? Diátese pode ser traduzido no nosso contexto para vulnerabilidade. Então, uma pessoa tem uma certa vulnerabilidade a desenvolver um certo transtorno. Diante de algum estresse, esse transtorno pode se desenvolver ou não. Há doenças nas quais a vulnerabilidade ela é determinante. Eu vou dar um exemplo para vocês: esquizofrenia. Então, uma pessoa que tem a vulnerabilidade, a genética para ter esquizofrenia, quando chega o início da vida adulta, normalmente, um mínimo estresse pode desencadear a doença. Há doenças nas quais o estresse ele é o principal. Tem uma que o estresse está até no nome, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, por exemplo, a pessoa passa por uma situação absurdamente estressante ou estressora e acaba desenvolvendo a doença. Sempre existe um balanço entre essas duas coisas, né? A vulnerabilidade e o estresse que a pessoa está submetida. Na depressão, parece que ambas as coisas são importantes, né? A pessoa tem uma vulnerabilidade biológica a desenvolver a depressão, mas o papel do estresse também é muito importante. A gente pode pensar o mesmo conceito, só que em vez de falar vulnerabilidade, estresse, a gente pode pensar o inverso: resiliência versus estresse. O que é a resiliência? Resiliência é um conjunto de atributos e competências, habilidades que a pessoa tem para ela passar pelas situações de adversidade com o mínimo de perda e o mínimo de sofrimento. Muitas vezes até, dependendo da resiliência da pessoa, quando ela passa por uma situação de adversidade, ela pode até sair mais fortalecida e com aprendizado. Isso é resiliência. Alguém aqui mais crítico pode estar pensando assim: doutor, pera lá, mas será que de uma geração para outra mudou tanto a formação dos indivíduos que ficaram tão mais suscetíveis a terem depressão? Eu mostro aqui para vocês, gente, duas fotos. Para quem está só ouvindo, eu vou descrever. Numa foto são veteranos da Segunda Guerra, americanos. Na outra foto, veteranos da Guerra do Vietnã, também americanos. Mesma sociedade, O que eles têm de diferença é que são gerações subsequentes. De uma foto para outra, pulou uma geração. Ambos foram submetidos ao estresse da guerra, tiveram que passar pelo estresse da guerra. Poucos estresses, imagino, são piores do que estar submetido à linha de frente numa guerra. Nessa foto aqui são veteranos da chamada Companhia Easy. A Companhia Easy foram os paraquedistas que desembarcaram no dia D, Eles saltaram lá no dia D atrás das linhas inimigas e depois eles até o final da guerra estiveram no fronte de batalha. Porque existe uma lógica muito perversa na guerra que é assim: para as missões mais difíceis vão as pessoas mais experientes, e as pessoas mais experientes são as que já sofreram mais na guerra. É uma lógica perversa, mas que acontece. E eles foram, de fato, desde o dia D até o final da guerra. Foram eles que invadiram a casa de campo do Hitler na Bavária. Inclusive essa foto que está aqui foi tirada lá, tinha uma bandeira lá, eles tiraram a foto aqui.
Na foto ao lado estão veteranos da Guerra do Vietnã, que passaram horrores também na guerra. Agora, doutor, por que o senhor está apresentando isso? Porque, olha só, de uma geração para outra, ambos foram para a guerra, ambos voltaram para os Estados Unidos. Se a gente pegar os veteranos da guerra, da Segunda Grande Guerra, e seguir a biografia deles, eles se encontram até hoje, né? Esses veteranos últimos que estão sobrevivendo se encontram até hoje anualmente. Tiveram vidas prósperas, famílias felizes. Um deles era tão popular que milhares de pessoas foram ao enterro quando eles morreram. Alguns se tornaram empresários de sucesso, outros não tiveram tanto sucesso financeiro, mas tiveram vidas felizes e prósperas. Já veteranos da Guerra do Vietnã tiveram uma adaptação, uma readaptação muito mais difícil. Muitos tiveram vidas infelizes. A prevalência de alcoolismo, uso de drogas e transtorno do estresse pós-traumático foi muito maior em veteranos da Guerra do Vietnã. Ou seja, de uma geração para outra, mudou demais a resiliência a esse evento estressor que foi a guerra. Então, de uma geração para outra, a formação, a educação, a cultura pode mudar de modo a tornar as pessoas menos resilientes, mais frágeis, a desenvolver algum transtorno, algum desajuste? A resposta é sim, absolutamente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Resiliência é um conceito muito complexo. Muito complexo. Então, vou conversar de alguns fundamentos com vocês. Por onde começa a resiliência diante de uma adversidade? Primeiro ponto, começa por uma avaliação correta a respeito da adversidade que você está passando. Como assim uma avaliação correta? Diante de uma adversidade, de uma crise que nos impacta muito emocionalmente, será que a gente consegue fazer uma avaliação da real dimensão dela? Quando a gente está impactado por uma notícia ruim, por uma notícia de um problema ruim pelo qual a gente vai ter que passar, ou um problema que a gente vai ter que enfrentar, será que a gente consegue pensar um instante e pensar assim, quais são as reais consequências que esse problema pode trazer para mim? Será que o meu sentimento está exagerado em relação a esse problema? Será que o grau de desespero que eu fiquei, o impacto emocional que eu tive é proporcional à real dimensão desse problema? Muitas vezes, metade do nosso sofrimento, metade, da nossa angústia, ela já pode ser cortada só com uma real dimensão do problema. Muitas vezes nós tendemos a sobrevalorizar os problemas, sobretudo quando eles causam impacto emocional na gente. Será que a gente consegue, então, diante de uma notícia ruim que nos impacta emocionalmente, questionar a real dimensão do problema e, consequentemente, questionar o nosso sentimento antes de sair agindo impulsivamente? Por isso que eu digo, olha, o coração da resiliência, eu acho que onde tudo começa é numa real avaliação da dimensão do problema. Nós temos, repito, diante de sentimentos ruins, a nossa tendência é sobrevalorizar o problema, a dimensão do problema. Quanto às suas reais consequências e quanto à sua temporalidade. Aqui, quanto mais jovem, é mais difícil, viu, gente? Aquele ditadinho simples, mas verdadeiro, não há mal que dure para sempre. Conforme a vida vai passando, nós temos experiência e a gente aprende, olha, tá difícil agora, mas isso vai passar uma hora. Tá difícil agora, mas com o tempo vai diminuir. Se pegarmos uma criança e um adolescente, eles não têm essa percepção. Não tem. Então já começa aí que a análise do problema nos jovens, a questão da temporalidade, não adianta a gente esperar isso deles, não adianta. Quando a gente era criança, se a gente lembrar, ou se vocês têm contato com crianças hoje em dia, ele, por exemplo, está prometido o Papai Noel trazer um presente para ele. Todo dia ele vai te perguntar se o Natal já chegou, e o Natal não chega nunca para ele, não é? A própria percepção de tempo numa criança e num jovem é muito diferente de um adulto e de um idoso.
Para um adulto e para o idoso, o tempo passa mais rápido. Acreditava-se que isso era meramente psicológico. Hoje já se sabe que isso é até biológico, né? Núcleos cerebrais, né, que marcam a passagem do tempo, eles disparam mais rápido nas pessoas de mais idade. É curioso isso. Então, essa coisa de que o tempo passa muito devagar para uma criança ou para um jovem, tem até um substrato agora biológico para se entender isso. Pega uma pré-adolescente, eu digo uma pré-adolescente porque elas amadurecem um pouquinho mais rápido nesse ponto, que teve uma dor de cotovelo, tadinha, uma desilusãozinha amorosa com o namoradinho, e fala para ela, fica tranquilo, isso passa, você vai passar por muito na vida. Isso não vai aliviar absolutamente em nada, porque para ela aquele sofrimento é eterno naquele momento, né? Crianças são assim também. Então, olha, alguma coisa, para quando a gente for lidar com sofrimento em crianças e adolescentes, não adianta muito trazer essa questão da temporalidade. Mas já se for um adulto, uma pessoa de mais idade, será que a gente consegue avaliar a temporalidade? Quando a gente está perdido em angústia, quando a gente está perdido num sofrimento diante de um problema, é difícil a gente avaliar essas duas coisas, a dimensão do problema quanto às suas consequências reais. Segundo, a temporalidade desse problema. Coração, por onde começa o exercício da resiliência, a avaliação real do problema. Muitas vezes, por maior que seja a nossa decepção, quando a gente vai avaliar a real consequência desse problema, a gente muitas vezes se admira e fala assim, pera lá, mesmo, no máximo que vai acontecer aqui, sei lá, eu tenho algum prejuízo financeiro que eu posso arcar, ou no máximo que vai acontecer aqui, às vezes é nada, às vezes é só a nossa decepção mesmo que está em jogo. Tudo bem? Segunda coisa, avaliamos realmente o problema? Segundo, será que a gente consegue ter um olhar positivo diante do problema? E esse olhar positivo, eu não queria ver com vocês de uma maneira ingênua. Não é que nem aquela personagem poliana que vê tudo azul, né? Tá tudo pegando fogo, não, tá tudo bem. Não é isso. Isso aí seria uma avaliação inadequada do problema. Se está pegando fogo, a gente tem que ver que está pegando fogo, ver as reais consequências, ver as atitudes que a gente tem que tomar para evitar as consequências. Não é disso que eu estou falando. Um olhar positivo é olhar para o problema e pensar assim, o que eu posso fazer para aliviar isso? E nessa pergunta está embutido assim, alguma coisa, eu tenho que ter certeza que alguma coisa está sob meu controle. Ser otimista dá algum trabalho. Por quê? Porque a gente tem que pressupor que algo está no nosso controle, a gente tem que pressupor que algo a gente pode fazer para mudar aquela história. E isso dá trabalho, porque ser pessimista é fácil e dá menos trabalho. Não posso fazer nada, vou ficar esperando. Isso é uma visão pessimista diante do problema. Isso não é adequado, porque sempre algo está no nosso controle. Sempre algo pode ser feito, alguma atitude a gente pode tomar. Então por isso que eu digo que ser otimista dá algum trabalho. Esse trabalho qual é? É avaliar o que eu posso fazer para mudar aquela situação. E sempre, sempre, sempre algo está no nosso controle. Uma pessoa que eu vou citar algumas vezes ao longo da palestra aqui é um neurologista, psiquiatra e pode-se dizer também psicólogo, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele passou todas as atrocidades que uma pessoa pode passar no campo de concentração. Então, judeu, foi para os campos de concentração nazistas, né? Na Segunda Guerra, passou por vários campos de concentração e sobreviveu a esses vários campos de concentração. Teve quase toda a família dele perdida em outros campos de concentração, inclusive a esposa. E eu acho que ele é uma pessoa que tem alguma autoridade para falar de como superar as adversidades com otimismo. E ele fala que sempre, sempre uma liberdade a gente tem. A liberdade que está aqui dentro do coração e dentro da mente. Fala assim, como assim uma pessoa no campo de concentração, sendo submetido a trabalhos forçados, fome, frio e peste, pode dizer que tem alguma liberdade? É o que ele chamava da liberdade da vontade.
E isso ninguém podia tirar dele. E enquanto ele tivesse um sentido para superar aquela adversidade, ele ia sobreviver. Que as pessoas que sucumbiam mais rápido, aquelas que perdiam totalmente o sentido de viver. Ou seja, não tinham mais por que ter qualquer otimismo, não tinham mais por ter qualquer vontade. Perdiam o que ele chamava de liberdade de vontade. Então, apesar da experiência dele ser profundamente triste, o que ele trouxe depois que ele saiu dos campos de concentração, os conceitos que ele trouxe, são profundamente inspiradores e animadores. Porque se uma pessoa que perdeu a família inteira, uma pessoa que esteve submetido às atrocidades de um campo de concentração, consegue olhar a situação com otimismo, a gente tem que conseguir. E repito, otimismo não é achar que está tudo bem. O Viktor Frankl não tinha como achar que as coisas estavam bem para ele. Seria tolice isso ou psicose, achar que as coisas estavam bem. Mas ele nunca perdeu o quê? A liberdade de vontade dele de rever a família um dia. E isso foi o que trouxe inspiração, que trouxe força para ele superar as adversidades. E ele cita o filósofo Nietzsche dizendo assim: quem tem um porquê viver pode suportar praticamente qualquer como viver. Por mais que a situação esteja ruim, a gente tem que encontrar algo que está no nosso controle para ver a situação com otimismo e ver que a situação pode mudar. E eu repito, achar que a situação pode mudar dá algum trabalho. É sempre mais fácil o pessimismo. Ah, não, nada pode mudar, eu vou ao sabor do vento aqui. Então, olha só, eu falei duas coisas fundamentais com vocês. Avaliar a real dimensão de uma crise, de uma dificuldade, quanto às suas reais consequências possíveis e quanto ao tempo dela. Segunda coisa, olhar com otimismo. E não é ver tudo azul. Olhar com otimismo é, depois de uma real avaliação, uma avaliação honesta, é pensar assim, algo está no meu controle, eu tenho potencial para mudar algo. E ainda que seja mínimo o que eu posso mudar, uma coisa ninguém vai tirar, que é a minha vontade de superar essa crise, a minha vontade de voltar a viver uma outra situação. Com esses dois passos, gente, muito, mas muito do nosso sofrimento diante da crise e da nossa eficiência em resolver a crise vai melhorar, muito. Uma terceira coisa, que eu creio que para a maioria de vocês que estão aqui ou que estão me ouvindo, vai fazer sentido, de imediato, que é a transcendência ou a espiritualidade de uma crise. Pessoas que encontram numa situação adversa algum sentido transcendente superam as situações com maior facilidade e com menor dano. Para pessoas que levam uma vida espiritual, isso é tranquilo de entender. Por isso que eu disse que para a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui, isso faz sentido de maneira imediata. A maioria das pessoas tem uma espiritualidade e encontram nessa espiritualidade alguma transcendência. Mas alguém pode estar me ouvindo e não tem espiritualidade. Pode ser ateu ou pode ser um agnóstico, por exemplo, que não se preocupa com isso. Ainda assim é possível encontrar uma transcendência no momento de crise. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que é do próprio Viktor Frankl. Imagine um senhor, passou um casamento de muita cumplicidade, 50 anos junto com a esposa. Salvo numa coincidência cósmica, um dos dois vai falecer antes. E um dos dois vai viver o luto. E no caso era o senhor, que estava vivendo um luto complicadíssimo. Entrou numa depressão, não conseguia mais encontrar prazer na vida, não queria mais viver. Vivendo o luto dessa esposa. Muito bem, uma vez foi-lhe proposta a seguinte reflexão. Muito bem, você teve uma vida muito feliz com a sua esposa? Sim, tive uma vida. Vocês foram muito cúmplices um do outro? Sim, muito companheiros? Sim, faziam tudo juntos? Sim, foi uma vida plena, feliz? Tiveram uma família maravilhosa? Sim. É muito triste perder uma pessoa assim, né?
Mas qual seria a única alternativa do mundo a você não viver essa situação? Qual seria? Seria ele ter falecido antes. E se ele falecesse antes, a esposa dele ia ter que passar por essa situação. Quando lhe foi proposto esse sentido para a adversidade dele, foi o que ele precisou para ir se recuperando em pouco tempo. Ou seja, o que ele acabou de encontrar? Um sentido transcendente para a adversidade dele. Um sentido muito comum que as pessoas podem encontrar é o aprendizado. Você está passando um problema de relacionamento, seja no lar, no trabalho, por exemplo. Fala, disso vai sair um aprendizado, vou ter que aprender a lidar com essa situação. É um jeito de transcender uma crise. Tudo bem, doutor. O senhor deu aí alguns fundamentos a respeito do exercício da resiliência. Mas como que isso acontece ao longo da vida? Como que a resiliência se desenvolve? Como que a gente pode exercitá-la? Estudiosos da resiliência, eles têm chegado num denominador comum. Muita coisa se fala a respeito de resiliência, mas parece que o contato com os pais na primeira infância é fundamental no desenvolvimento da resiliência. É fundamental. É no ambiente familiar, primeiro, que a gente encontra apoio. Então, diante de um problema, no primeiro lugar que a gente busca ajuda, desde criança, é na família. Na família, discute-se. Na família, pode-se expressar os sentimentos. Na família, a criança vai aprender que, de forma coesa, as pessoas podem se ajudar. Encontrar caminhos diante de uma situação difícil. Uma criança, por exemplo, que não perde o contato com os pais por algum motivo, isso já se conhece muito bem. Crianças institucionalizadas, por exemplo, desenvolvem menor resiliência. Diante dos problemas, elas tendem a agir com mais intempestividade, impulsividade e sofrimento maior. Ninguém é uma ilha isolada. Nós aprendemos a resolver os problemas vendo outras pessoas resolvendo problemas, discutindo com essas outras pessoas os problemas. Isso começa onde? Em casa. Em casa. Então, envolver as crianças e os jovens na resolução, na discussão dos problemas do lar é muito saudável. Então, coesão é uma coisa importante. Ele sentir que faz parte de um ambiente coeso, no ambiente familiar. Segunda coisa importante no exercício da resiliência: possibilidade de expressão de sentimentos. Possibilidade de expressão de sentimentos. Nós vivemos uma era de ostentação de sentimentos. Mas será que ali na intimidade, de pessoa para pessoa, as pessoas sentem essa liberdade de expressar os sentimentos? Então eu diria que o exercício da resiliência passa por isso. Tanto é verdade que as pessoas não expressam, não têm liberdade para expressar os sentimentos com as pessoas que estão à volta, que vocês recebem muitas pessoas em ligações anônimas, querendo expressar sentimentos. E conversando uma vez com um voluntário do CVV, eu fui surpreendido, ele dizendo que muitas vezes pessoas ligam para dizer coisas felizes, porque não tem para quem dizer. Então, o que as famílias têm que ter para que as crianças se desenvolvam com resiliência? Primeiro, o ambiente na qual a emoção possa ser expressada. Segundo, coesão. A criança entender que ela vai ter apoio para resolver os problemas. Desenvolver estratégias para a resolução dos problemas. Com isso, cria-se um ambiente no qual uma pessoa se desenvolve sem medo das adversidades. A adversidade aparece, ele sabe que vai ter um suporte. Peraí, doutor, mas isso não acontece ao longo da vida. Ao longo da vida a gente vai perdendo esse suporte. É natural, mas houve um aprendizado enquanto isso. Com isso, nós nos tornamos mais flexíveis também.
Porque aparece um problema que eu acho que eu não tenho solução, mas eu tenho pessoas que vão me ajudar, que vão me ouvir. Pessoas com quais eu vou poder desabafar, expressar os sentimentos. Essas pessoas vão discutir comigo, mostrar coesão, desenvolver uma estratégia. Com isso eu adquiro a flexibilidade. Porque há também com isso um aprendizado. Fala, caramba, muitos problemas que eu achei que não tinha solução, a solução foi encontrada. Lá na frente, quando eu tiver um problema, opa, eu não estou vendo solução agora. Mas eu vou ter flexibilidade para quê? Para encontrar essa solução. Eu comecei falando das crianças no ambiente, né? Mas esse exercício é para todos nós. O exercício da resiliência começa como? Você tem possibilidade de expressar os seus sentimentos? Ser sincero até consigo mesmo com relação aos seus sentimentos? Ninguém é uma ilha isolada. Você tem pessoas a quem recorrer, isso faz parte. Com essas pessoas você vai poder expressar os seus sentimentos, essa pessoa vai te demonstrar empatia. Com isso você vai poder aceitar melhor os seus sentimentos. Num próximo passo, encontrar pessoas para desenvolver estratégias de resolução de problema. E com isso exercer a flexibilidade. Cabeça dura não desenvolve resiliência. Com flexibilidade, a gente aprende a lidar com situações novas, adversas. E esse aprendizado a gente carrega. A resiliência começa na primeira infância. Mas, gente, não percamos esperança. Ela pode ser exercitada e desenvolvida ao longo da vida inteira. Eu vou dar um exemplo para vocês disso que vocês vão concordar comigo. Muito bem. Vocês já viram aquela pessoa idosa, turrona, que não muda o jeito de ver? E eu não estou falando do idoso ser para frentex, adotar os valores, né, da juventude, não é isso que eu estou falando. Né? O idoso não precisa. Mas tem aquele que é turrão, que não muda o modo dele de ver os problemas, de resolver. Muitas vezes resolvendo tudo na marra. Existe. Mas vocês também vão se lembrar de muitos velhinhos que adquiriram ao longo do tempo uma flexibilidade, que poderiam ser muito duros quando eram mais jovens, mas você percebe que se tornaram mais maleáveis na velhice. Tem isso também. Tem aquele velhinho que você vê que é mais durão, mais inflexível, mas tem aquele velhinho que você percebe assim. Vocês vão identificar o que eu vou falar agora. Os netos quebraram o coração do vô e da avó, né? Não é só isso, não. Às vezes vai aprendendo, mesmo quando chega na idade mais velha, a ser mais flexível, né? Diante aí das contradições da vida. Então fica essa esperança para todos nós, né? Sabe por que eu digo isso? Eu faço questão de dizer na palestra. Um amigo meu falou assim, Fernando, você falou que a resiliência ela é fundamental para ser desenvolvido o contato com os pais e o ambiente harmonioso familiar na primeira infância. Parece que isso é fundamental mesmo. Ele falou, Fernando, então a gente está lidando com uma situação de contenção de danos e não há nada a ser feito. Não, sim, há muita coisa a ser feita. Porque a resiliência, ela é algo que se desenvolve ao longo de uma vida inteira. E até a velhice, você tendo, vontade de aprender e tendo o mínimo de flexibilidade, ainda se consegue exercitar e desenvolver a resiliência. E para finalizar, gente, lembra que eu falei que a repórter da Veja me procurou? E eu insisti muito com ela na questão da resiliência. E ela falava assim, doutor, mas é a rede social, será que não é a rede social que está deixando o jovem maluco? Então, tudo é rede social hoje em dia, né? Tudo é culpa da rede social. Eu falei, não, pera lá. Rede social é um instrumento, pode ser para bem ou para mal. Não é isso que vai fazer os jovens deprimirem. Ah, mas será que é porque o jovem não tem o cérebro muito desenvolvido, por isso que está deprimido? Eu falei, é verdade. Durante toda a adolescência o cérebro está em desenvolvimento. Mas pelo amor de Deus, a adolescência foi a adolescência e o cérebro do adolescente foi o cérebro do adolescente sempre. Não é agora que mudou alguma coisa. E eu insistia, há algo na formação dessa geração que diminuiu a resiliência. Insistia muito nisso com ela. E essa jovem repórter, ela ficou maturando essa matéria por meses e meses. E ela me ligava de vez em quando, doutor, ia sair a matéria, mas não saiu por causa de um caso de corrupção aqui. Aí eu falei, cara, mas não vai sair nunca então, né, a matéria, porque... Aí teve
Aí, não, parece que a matéria vai sair agora. Aí aquele coreano maluco falou que ia soltar míssil, aí saiu ele na capa. Aí não saía nunca, não saía não. Chegou uma hora que saiu, né? Essa foi a capa. Saiu numa das 3 matérias aqui de cima. Não foi a matéria principal, porque adivinha, a matéria principal era sobre corrupção. Mas saiu aqui numa das 3 matérias de capa. E aí, às vésperas de fechar a matéria, ela me ligou e falou assim: doutor, você acha que a superproteção dos pais para com essa geração pode ter diminuído a resiliência deles? Eu falei, olha, você está me perguntando numa forma de possibilidade. A resposta é sim, pode, né? Respondi. Foi isso que saiu. Vocês verem, né? Repórter, de um jeito ou de outro, acaba colocando... Aí saiu assim, né? Filhos hiperprotegidos podem perder a capacidade de resiliência, diz o psiquiatra Fernando Fernandes, né? Aí saiu isso. O repórter dá um jeito de sair o que ele quer, né? Tudo bem, eu até concordo que isso é uma possibilidade, mas depois de tudo que a gente conversou aqui, não dá para simplificar dessa forma. Não é tomando pancada que a pessoa desenvolve resiliência. Pode ser até que um ou outro consiga desenvolver resiliência dessa forma, mas a maioria vai se tornar medroso, acuado, inseguro, com medo de recorrer às pessoas quando precisar de ajuda. Então não é por aí. E assim, hiperproteção realmente pode tornar as pessoas privadas de um aprendizado interessante. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Uma jovenzinha chega em casa, e o teu namorado? Uma jovenzinha, primeiro namoro, coisa de pré-adolescente. E o teu namorado, cadê? Não, eu terminei o namoro. Falou, como assim? Não, eu terminei. E como que você terminou? Por WhatsApp. Existe uma norma aí meio informal na sociedade que os relacionamentos têm que ser terminados ao vivo. Eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas o pai dessa jovenzinha achou que para ela era pertinente. Vai lá, você vai terminar, mas você vai olhar para ele, vai falar que está terminando, vai falar o motivo, depois você volta. E o pai percebeu que essa menina voltou meio introspectiva, pensativa por alguns dias. Por que o pai fez isso com a moça? Falou assim, ela precisa aprender desde já que decisões desse tipo impactam demais no sentimento das outras pessoas, nas expectativas das outras pessoas. Ela precisa ter esse aprendizado. E ela teve. Esse foi um aprendizado muito positivo para ela, por mais incômodo que tenha sido naquele momento por alguns dias. Um outro exemplo, o garoto não queria ir para a aula de educação física. Eu pensei comigo, tem algo errado, porque eu não queria ir para aula de matemática. Educação física toda criança quer participar. E o pai foi saber por quê. O que está acontecendo? Ah, pai, é que me chamam de tartaruga. E o pai falou assim, eu sei por quê. Ele era meio desengonçado, meio grandalhão e era muito lento nas atividades. E o pai falou assim, eu sei porque eu era que nem ele, eu demorei um pouco a desenvolver minha coordenação motora. Filho, é o seguinte, você vai falar com o teu professor de educação física que isso está acontecendo. Vai lá, discute com ele, ele vai resolver. Se ele não resolver, você fala com o papai, eu vou junto com você conversar. E aí o garoto foi lá, conversou com o professor de educação física, o professor resolveu a questão, ele nem pediu mais ajuda do pai. O que ele aprendeu nessa situação bobinha? Primeiro, que ele não precisa se retrair. Ele pode se posicionar diante de um problema. Segundo, se não der algum resultado, ele tem quem dê um amparo para ele. Ah, mas um dia não vai ter. Tudo bem, mas ele já vai ter tido aprendizado o dia que não tiver. Então são 2 situações simplesinhas que mostram que proteger às vezes não é o melhor. Às vezes você tem que expor, né? Às vezes tem que expor. Então hiperproteção não é legal. Agora, eu nunca vi, gente, aí confundem com outra coisa. Fala assim, mimar não é bom. Eu mimo minha esposa muito e não vou parar de mimar enquanto for vivo, se Deus quiser. Isso não faz dela uma pessoa pior nem um instante. Mas e mimar uma criança? Olha, eu já vi crianças que se mimar é dar carinho, demonstrar afeto, segurança, prover materialmente no que for possível. Se isso, eu nunca vi ninguém estragar por isso. Eu já vi crianças muito abastadas, assim, com comportamento muito difícil. Do mesmo jeito que eu já vi crianças muito abastadas, exemplares. Idem para crianças menos abastadas. Da minha experiência, gente, sabe,
dar carinho, afeto, proteção e prover materialmente não estraga ninguém. Hiperproteger de situações de aprendizado que a pessoa precisa ter, isso sim pode atrasar um pouquinho uma pessoa. Muito bem, resiliência é um processo contínuo, que fique essa regra para a gente sempre manter a esperança e sempre manter em mente a possibilidade de um aperfeiçoamento pessoal. Sabe, eu chamo a atenção para algumas coisas. Durante muito tempo falou-se muito em diminuir o estresse. Eu quero chamar a atenção para o contrário, porque estresse, adversidade e privação, todos nós vamos passar na vida. Todos, inevitável. Inevitável. O exemplo que eu dei do casal velhinho, um dos dois vai ter que passar pela privação do outro. Isso vai acontecer. Então isso é coisa da vida. Estresse, adversidade e privação. Será que a gente não precisa pensar um pouco mais em como superar com menos dano, em como superar com menos sofrimento do que pensar em eliminar o estresse? Isso é pensar mais em resiliência. E vendo uma palestra dessa minha, um dono de editora me convidou a fazer esse materialzinho aqui. Esse materialzinho ele tem um formato super versátil. Era um livro caixinha. Dentro tem 50 cartões. Cada cartão com uma pergunta sobre resiliência. Não tem a resposta. Você tem que pensar a respeito. Então esse material aí é para fazer as pessoas pensarem sobre resiliência. Ele é muito versátil, olha, porque pode ser usado para reflexão pessoal. Uma senhora uma vez comprou esse material aí porque ela falou que ela se reúne com as amigas para discutir livros, fazer aquelas reuniões, tomar um chá e discutir um assunto. Ela falou que ia levar isso para puxar o papo. Professores em escola usam para puxar papo com adolescente, terapeuta em dinâmicas de grupo, em empresas se usa. Então, material super versátil. Coloquei aqui uma pergunta para a gente, por exemplo. Quando uma situação ruim gera um sentimento, quando uma situação gera um sentimento ruim, você tenta lidar com esse sentimento antes de cuidar da situação? Você questiona o sentimento antes de ir atrás de tentar resolver o problema? Antes de sair brigando, por exemplo? Então, esse material para fazer as pessoas pensarem. O nome dele é 50 questões para ajudar a enfrentar as dificuldades e adversidades. Eu chamo a atenção para isso. Talvez seja hora da gente pensar mais em resiliência e menos em diminuir o estresse. Ambas as coisas são válidas, né? A gente precisa pensar um pouco mais sobre resiliência. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês nessa palestra, gente. Muito obrigado mesmo.